Então, a gente vai fazer um ping-pong. Eu vou falar umas palavras e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Igual a Marília Gabriela. uma cor. Eu vi um sketch no TikTok que era uma mulher no caixa assim, crédito ou débito? Aí você me responde, vai, crédito ou débito? Débito. CPF na nota ou sem CPF? Sem. Sem? Amor. Aí a pessoa ia responder. Maravilhoso. Onde você viu isso? No TikTok. Se eu achar de novo, eu te mando. Ai, que lugar fértil, né? Vai. Cérebro. Pô, que nada a ver, Juliano. Sério. Palavras aleatórias. Eu falei que era palavras aleatórias. Muito aleatório, poxa. Calma. Cérebro vai cirurgia. Montanha. Montanha, câmeras escondidas do Silvio Santos. Algodão. Doce. Jogo. Jogo, Mega Drive. Pipoca. Pipoca? Xuxa. Mário. Que Mário? Bom, essa é a deixa que eu queria pra gente finalmente, o público tá esperando por isso desde o começo, falar. Nossa, 3 milhões de pessoas assistiram, muito obrigado, gente. Que é isso? Elas estão sedentas, todas elas, para entender que história é essa das tirinhas do Mário. Então quer dizer que o Luciano tá unindo forças para destruir a reputação do Mário? Não, você tá lendo errado. Vou ler de novo que você leu tudo errado. Então não me explica. Não é isso que eu tô fazendo. Eu comecei a fazer porque, assim, eu tava navegando no Twitter, eu tava muito entediado e eu tava um pouco cansado. E aí eu vi um tweet de uma pessoa, um tweet muito inflamado de um cara, falando sobre o filme do Mario, sobre a divulgação. E ele falava de que a divulgação tava muito infantil. Ele estava muito bravo com uma publicidade que tinha sido comprada, né, com um influenciador de criança no TikTok, alguma coisa assim. Uhum. A criança falava do filme, aí tinha um pai com a cara super desanimada e tal. Mas aquilo tá dentro do público que se espera que vá ver o filme, sabe? É uma animação. E o Mario é um personagem voltado ao público infantil, né? A gente que cresceu e envelheceu com ele. Mas quando a gente jogou ele pela primeira vez, a gente era criança, igual as crianças que estão assistindo o TikTok, daquela menina. Eu achei aquilo muito intrigante, cara. Eu fiquei pensando assim, que reação descompensada pra uma coisa tão banal. Porque, assim, o filme tem uma divulgação bacana. E a divulgação, ela tá dentro do tempo dela, esperado pela produção do filme. Eles devem ter mais ou menos a média, cara, do quanto eles vão arrecadar, e não vai ser pouco. Eles sabem o que estão fazendo, com certeza sabem. A menos que o filme seja ruim. Mas aí eu acho muito improvável que seja, porque esse tipo de filme passa batido, assim, pro público que vai chegar. As pessoas só vão se divertir. E aí os fãs ferrenhos, não do Mario exatamente, mas da Nintendo, eles ficaram meio assim, nossa, é mesmo, né? Essa publicidade tá muito ruim. Aí, cara, eu falei, não, eu não sei. É muito absurdo, eu preciso fazer alguma coisa. De alguma maneira eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, mostrar isso para as pessoas. Não é possível que só eu acho que a reação é um pouco descabida, sabe? Ou que a gente, como fã, às vezes passa do limite. Eu passei bastante tempo durante a pandemia e antes também. No meu tempo livre eu gastava para acompanhar a comunidade de jogos. Eu participei ativamente de também de alguns perfis. E as pessoas debatem muito, é um universo muito paralelo, assim, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa que é compreensível para você que vai na praia, que faz os negócios, sabe, de pessoas do cotidiano, como eu enxergo o mundo das pessoas mais comuns, digamos assim, entre aspas. Sabe, que não estão conectadas com esse universo de gente que tá no videogame e tudo mais. E é um mundo à parte, cara. E as pessoas reagem de maneiras apaixonadas e às vezes um pouco fora do tom. Lembra que eu falei agora há pouco do super-herói, que as pessoas ficam defendendo o filme, ficam defendendo marca, né, principalmente, a gente defende muito marca,
No videogame acontece isso, a gente defende muito marca, as pessoas defendem muito companhias como se fosse um time de futebol. A melhor comparação que eu posso fazer é essa, né? Tipo, o torcedor, sei lá, do Botafogo, o torcedor. Enfim, são pessoas que estão lá pelo time, né? Então, eu acho. E eu assim que é uma coisa que é muito brasileira também. De que a gente é muito passional pelas coisas e vai lá com força, com aquele empenho em defender uma marca. E é isso. Eu comecei a sentir que aquilo tudo era muito absurdo. Aí eu falei, não, eu vou tentar enxergar o ponto de vista desse cara, mas de uma maneira muito surreal. Surreal. E, de alguma maneira, também criticar como eu enxergo o que a gente tem feito com o videogame como consumidor, como fã. Porque talvez a gente passou um pouquinho do ponto. Eu sinto que a gente passou um pouquinho do ponto. Eu sinto que eu passei um pouquinho do ponto. E eu acho que é sobre isso que eu tô querendo falar, sabe? Eu tô querendo criticar essas coisas. Não é criticar o Mario. Não é o Mario o problema. O filme do Mario vai acontecer. Mas é o universo que está em volta desse tipo de produto que me deixa muito irritado, sabe? É complexo. Mas é isso. Eu achei interessante esse paralelo que você traçou, porque, nossa, também é uma coisa que me abriu aqui muito, assim, com esse fanatismo do futebol, né? Porque talvez seja do nosso perfil social no Brasil, na América, não sei, essa coisa de ser apaixonado pelas coisas. A questão é que muitas vezes essa coisa que a gente é apaixonada não tá relacionada com a gente, né? Assim como no futebol e também no cinema ou no videogame, né? É uma empresa, é algo que não tá diretamente conectado com o seu cotidiano. Não. Então vale a pergunta, assim, será que vale a pena tanta... Mas ela está conectada. A pessoa encontra nessas coisas uma identidade. Sim, né? sim. O cara que é fã de uma marca, ou fã de um time de futebol, ou fã de, sei lá, de qualquer coisa, ela se vê naquilo, sabe? Ela é muito dedicada, apaixonada por aquilo. O problema não é você ser fã ou torcedor. Eu acho que é um pouquinho quando vai além. Por exemplo, eu lembro que uma época, quando eu estava imerso nas comunidades, era muito comum a gente comemorar ganhos anuais da empresa. Todo ano tem um fechamento para os acionistas, né? E esse documento geralmente sai distribuído por aí, sobre que franquia que vendeu mais, que franquia que foi melhor, quais foram os ganhos, percentuais, coisas um pouco complicadas, que é muito mais para quem investiu dinheiro naquilo do que para o público em geral. Mas, de alguma maneira, isso virou uma forma de contar vantagem contra o amiguinho ali do lado, de que comprou um Xbox, sei lá, e não tem o jogo legal que saiu no outro. E eu acho muito absurdo, porque, assim, a gente tá... Assim, cara, não sei explicar, é muito estranho. Hoje eu enxergo isso dessa maneira, mas eu tava lá no meio dos caras gritando por causa de jogo também. Sim. E eu vejo que não é sadio. Eu lembro que uma vez muita gente ficou brava por causa de algum comentário de uma pessoa sobre um jogo e aquilo não fazia sentido, cara. Por que a gente tá tão irritado com isso? Ou por que a gente tá se importando tanto com... Porque fulano debochou do teu videogame? Cara, a gente tá passando os 30 anos. Não seria bom a gente aproveitar as coisas de uma maneira mais saudável? Sei lá, o que eu enxergo é isso, cara. Passamos do limite um pouco. E a gente está fazendo exatamente o que essas grandes empresas querem. E é isso, cara. Eu nunca vou trabalhar para nenhuma depois desse podcast, eu acho. Mas é um pouco negativo, sabe, eu acho. Quando o fã passa do limite. O problema não é você ser apaixonado, só me corrigindo um pouco. O problema não é você ser apaixonado por uma coisa. É muito legal que você colecione, que você tem um hobby, né? Mas quando ele começa a se transformar numa coisa um pouco séria demais, eu acho que perde um pouco a graça. Isso vale pra tudo, né? E aí esse personagem está tentando retratar alguém que tá levando muito a sério uma coisa que pro resto do mundo é banal, é uma diversão. Salve! E aí, curtiu esse vídeo? Então, se você está chegando aqui agora, deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona.
Toda segunda e quarta às 9 da noite tem o Ao Vivaço, que é uma live de 1 hora onde a gente bate um papo sobre vários assuntos, dá risada e interage, é bem legal. Vem participar que você vai gostar também. Os sketches saem no YouTube a qualquer momento, sempre que eu tiver tempo para produzir e editar, e aí eu publico e aí eu aviso nas minhas redes sociais. E os cortes é a mesma coisa, cada live gera alguns conteúdos de corte que eu vou publicando ao longo da semana conforme eu tenho tempo. Se você ainda não me conhece, aqui embaixo tem a descrição com as minhas redes sociais, é só me seguir lá e por lá eu vou avisar todas as novidades sempre que sair vídeo novo. E como tudo isso dá um trabalhão, eu peço para você me ajudar fazendo o mais básico, né? Assim, curte esse vídeo, comenta se você tiver alguma coisa para comentar e por favor compartilha com alguém que você acha que vai gostar também desse tipo de conteúdo, beleza? Valeu!